Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a estarem de pé. Aumenta o meu microfone. Aumenta. Vamos abrir a palavra do Senhor no terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 3 somente. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Amém, irmãos? Diz assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão, de seus filhos, coisa santíssima é de oferta queimadas ao Senhor. Até aí somente. Vamos orar. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome por esta igreja que se reúne neste lugar. Nós te louvamos pela Tua presença, pelos louvores que cantamos, porque Tu és a resposta, Senhor Deus, à nossa dor, à nossa vida, todas as coisas, todas as nossas dúvidas, elas são respondidas na pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos felizes aqui nesta noite. E nós queremos pedir que ainda a Tua palavra fale conosco, glorificando mais e mais o Teu nome, no meio da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o Senhor deu aqui alguns dons a respeito de nós que chegamos aqui, não é? Antes nós pregávamos com pressa aqui porque fazia calor. E acho que hoje vou pregar com pressa porque eu estou sentindo frio. É assim, não é? Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Mas o Senhor mostrou aqui alguns dons que falam, se não de todos, mas da grande parte, né? Pessoas que entraram aqui hoje aflitas, alguns com enfermidades, as quais o Senhor disse que vai aliviar aqui hoje, aqui. E algumas pessoas que precisavam, pelo que o Senhor mostrou aqui nos dons, ter uma experiência com o Senhor. Meus irmãos, o texto que eu li aqui, assim, rapidamente, não quis me estender muito, ele fala de uma oferta. Fala exatamente da oferta de manjares. A oferta de manjares, explicando rapidamente, vou pedir para os irmãos estarem atentos aqui. O livro de Levítico, ele fala do culto. Então ele orienta sobre as ofertas. Tinha ofertas para tudo. Tinha ofertas pelo pecado. Quando a pessoa tinha uma falha, ela oferecia uma oferta ao Senhor. Tinha oferta para cura, tinha oferta para uma decisão, tinham várias ofertas. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui hoje é que a oferta de manjares, ela não tinha outra preocupação, outro sentimento a não ser glorificar o Senhor. Ela era uma oferta que era feita, o sacerdote colocava diante do altar. E a palavra diz o seguinte, que quando ela era queimada, ela subia, o cheiro subia, Deus aceitava aquilo, e a palavra fala uma coisa impressionante, diz assim, coisa santíssima é. Nem era santo, era santíssimo. Porque aquela oferta, ela não tinha outra preocupação, a não ser, a pessoa que levava, ela não tinha outra preocupação, a não ser colocar diante do altar do Senhor, uma coisa que Deus ia se agradar. Ele ia se agradar completamente. Ele não ia se agradar por partes ou ficar, ele ia agradar de tal forma que ele ia receber aquilo como santíssimo. Então os irmãos vão ver o seguinte,
Não é uma escola dominical, não é? Mas os irmãos vão ver que ela não podia ser preparada de qualquer forma. Afinal, ela não ia agradar a gente, homem, ela ia agradar a Deus. Então ela era feita de farinha, mas era da flor da farinha. Os irmãos, só para explicar aqui rapidamente, essa folha da Bíblia, que é fininha, alguns conhecem essa folha como papel flor, porque eu acho que talvez uma das mais finas que eu conheço pelo menos. Para chegar a essa espessura aqui é um processo longo. Lá o sacerdote, para fazer a flor da farinha, não podia ser só a farinha não, ele pegava o trigo, malhava o trigo, tirava, raspava numa peneira, passava num pano, ia apertando aquilo, aquele pó que ficava lá na tigela, ele tirava, passava uma outra, passava. Quando chegava lá no final, estava um talco, fininho, aquilo era a flor da farinha, que tinha passado um processo doloroso até chegar lá. Aí daquela flor da farinha, eles faziam um bolo, que era oferta, botava azeite, muito azeite, sal, não podia ter mel. Sabe por que não podia ter mel? Porque o mel era visto naquele tempo por muitas pessoas como aquilo que disfarçava o sabor. Eles botavam mel, às vezes a coisa não estava nem muito boa, mas com mel ela tomava outro sabor. Mas Deus, quando descreveu aqui a oferta, disse assim: não põe mel, põe sal. Aí eles botavam sal, mel não podia, para disfarçar tinha que ser autêntico. Aí tinha 3 modos de fazer: ou punha no forno, fechava o forno e esperava ficar pronto, ou punha numa caçarola, tapava. Os irmãos prestem atenção, não se distraem com as crianças não. Botava uma tampa, botava no fogo, fazia aqueles bolos. Ou uma terceira jeito de fazer, que era na frigideira direto. Botava ali o azeite, botava no fogo, os bolinhos, fritava. Todo mundo via, fritava, o cheiro, tudo certo. Só tem o seguinte, né? Tudo que estava no livro de Levítico apontava para Jesus. Porque eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos hoje, para todos nós que estamos aqui. Se tem uma coisa que agrada ao Pai, se tem uma coisa que agrada a Deus, foi o sacrifício glorioso de Jesus. O sangue que Ele derramou. Porque aquilo é coisa santíssima para Deus. Meus irmãos, o homem nem sempre tem essa noção. Às vezes ele quer agradar a Deus. Lá para minha terra, tem muitas pessoas que quando querem agradar a Deus vão numa determinada cidade lá e sobem as escadarias de joelho, se flagelam, carregam cruzes nas costas, passa lá a rodovia importante que tem lá, às vezes você passa de carro, as pessoas estão carregando, as pessoas acham que com isso elas vão agradar a Deus. Não tem nada que agrade a Deus que eu possa fazer. Mas tem uma coisa que agrada a Deus profundamente, é saber que Jesus veio como homem, morreu, derramou o seu sangue, mas que está vivo para toda a eternidade. E que hoje, pelo sangue dele, ele comprou uma igreja. Ele alcançou um povo, uma igreja. E ele faz dessa igreja, meus irmãos, uma oferta tão suave, que quando essa igreja se junta e canta os louvores, ela é recebida, o aroma sobe, Deus aceita como oferta. Louvado seja o Senhor. Para isso tudo acontecer, Jesus tinha que vir. Esses dias atrás eu estava lendo um salmo, se eu não me engano, o Salmo 85. Eu fiquei assim impressionado com o que está escrito no Salmo 85. Eu vou falar rapidamente aqui para os irmãos. Diz assim no Salmo: a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Meus irmãos, foi o pai e o filho, eles se encontraram na eternidade. Eles se beijaram. Eles fizeram um trato. Naquela época, os tratos eram selados com um beijo. Eles se beijaram. Eles fizeram um acordo. Pessoal, não tem jeito.
só tem um jeito de salvar o homem. Como que é? Pessoal, você tem que descer, meu filho. Então eles selaram um acordo. O versículo de baixo diz assim: a verdade brotará da terra. Jesus tinha que vir nascer como homem. Meus irmãos, quando a palavra aqui diz assim, preste atenção, quando diz que o trigo era malhado, Jesus veio, ele nasceu, ele brotou da terra. Ele não veio, ele veio, Maria concebeu Jesus, ele nasceu como homem, ele foi criado como homem, ele correu, ele fugiu para o Egito com os pais, ele voltou. Aquilo tudo fazia parte de um projeto de Deus. Era o trigo. O trigo cresceu, ficou forte. Com 12 anos, chegou a hora de colher. Quando ele entrou, o menino entrou para ser apresentado, e os sacerdotes falaram para ele da palavra, e ele entendeu pela palavra que ele era o Cordeiro de Deus e que ele ia morrer. Naquele dia, a foice passou. E dali para frente, Jesus foi malhado. Olha, o Senhor mostrou aqui num dom que entrava aqui uma pessoa hoje muito aflita. Tem um assunto. Você está aflito? Saiba o seguinte: Jesus sabe o que é isso. Eu talvez não saiba o que é a sua dor, mas Ele com certeza sabe o que é a sua dor, porque Ele foi malhado. E o Pai não poupou Ele nem um minuto. Os irmãos já viram a vida dele? Nem um minuto. Às vezes eu falo para os irmãos isso no Manaim. Eu vou falar aqui hoje. Os irmãos já acharam aqui algum versículo que diz que Jesus sorriu, ou que Ele estava muito feliz? Naquele dia Ele estava dando gargalhadas? Não existe, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Ele não foi destinado para isso. O destino dele era vir, nascer como homem, sofrer como homem, passar todas as agonias que um homem pode passar, todas as dores de enfermidade, as mais sérias, tudo Ele passou. Sabe por que Ele passou? Para hoje, quando você interceder: Senhor, eu estou aflito. Ele sabe o que é estar aflito. Ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é ser um homem aflito. Ele foi malhado. Meus irmãos, eu vou encurtar aqui. Quando ele tinha aproximadamente 33 anos, tinha acabado com a saúde dele. Ele estava esquelético, doente, não tinha onde comer, não tinha onde dormir. Era o trigo. Aquele molho de trigo que você pega e bate na primeira rocha que encontra, bate até tirar a casca. Foi isso que o pai fez com ele. Sabe por quê? Não podia ser rápido. Tinha que ser a flor da farinha. Tinha que pegar a farinha, socar. Não, tá pouco. Vamos bater mais. Isso que o pai fazia com ele. Ele subia. Sabe como é que era a vida de Jesus? Ele trabalhava de dia, chorava de noite. Ele curava a multidão, dava uma palavra assim de paz, que aquecia o coração, como o nosso vai sair daqui hoje. Todo mundo ia feliz para casa curado, e ele não curava as próprias enfermidades. Ele subia o monte, chorava a noite inteira. Quando ele saía no outro dia de manhã, a multidão estava lá embaixo esperando. Necessitados, ele se dava por ela. Ele era assim. Era assim, isso que o pai fazia com ele. Era o trigo malhado. E a malhação final dele foi quando ele foi entregue na mão dos guardas, chicote, murro, tudo que os irmãos possam fazer. Meus irmãos, Jesus ficou tão quebrado, tão cheio de hematomas, aquilo tudo, que Pilatos ficou com pena dele. Quando ele chegou, que jogaram ele no chão, Pilatos olhou para ele e falou: tu és o rei dos judeus, é você? Ele não chegou bonito, montado num cavalo branco, não era disso não. Um mendigo, farrapado, humilhado, seminu, chicoteado, cuspido. Era assim que ele chegou. Porque era a flor da farinha, esmagada, espremida. Sabe por que ele foi espremido? Para você sair daqui sorrindo hoje. Porque nós vamos sair daqui sorrindo.
felizes, só porque ele passou por isso. Aí Pilatos ficou com tanta pena, falou, olha, foi lá fora, falou para a multidão assim, eu não vejo mal nenhum nele não. Nós não podemos soltá-lo. A multidão falou, não, crucifica. Ah, mas eu não vejo. Leva para ele um pedaço de gente. A mulher de Pilatos veio lá e falou assim, olha, não põe a mão nele não, eu sofri muito por causa dele nessa noite. Pilatos entregou para a morte. Meus irmãos, Jesus foi malhado, era a flor da farinha. Tinha coisas na vida dele que era a oferta na frigideira. Vou falar aqui rapidamente para os irmãos. Tinha coisa que você olhava para Jesus, era ele na frigideira. Tinha luta na vida dele, todo mundo via. A oferta na frigideira, os irmãos saberem, você pegou lá a flor da farinha, fez o bolinho, botou lá, está fritando. Todo mundo via. Todo mundo viu que ele sangrou, que ele estava na cruz, pregado, que ele foi cuspido. Está todo mundo vendo. Uma das ofertas aqui era assim. Sabe o que a palavra fala a respeito disso? Coisa santíssima era. Aquele sofrimento de Jesus era santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. 3 vezes santo o nome dele. Que amor, né? A outra tinha a tampa por cima. Botava o bolinho lá e botava a tampa. Porque tinha coisa que você olhava para ele assim e sabia que ele estava sofrendo. Mas o que estava acontecendo lá dentro ninguém sabia. Essa pessoa que olhava para Jesus muito calado, ele era calado. Não era falante, não. Falava quando precisava. Tanto é que Pilatos teve que fazer ele jurar. Eu te conjuro, Herodes, né? Eu te conjuro, em nome de Deus, que você me fale. Aí ele falou. Que se ele não fizesse ele jurar, ele não abria a boca. Não era falador, não. Sabe por quê? Tinha coisa que estava aqui por dentro do coração dele, que só ele sabia. A luta estava queimando aqui por dentro. Boca calada, a luta queimando por dentro, medo, aflição, angústia, desespero, temor. Tudo isso ele sentiu. Medo do pai abandonar ele, porque Jesus não tinha medo de exército, de Herodes, nem de ninguém, de romano, de ninguém. Os irmãos imaginam o dia que ele estava mais doente na vida dele, mal podia parar em pé, o exército chegou para prendê-lo, perguntaram assim, quem é Jesus? Ele falou, sou eu. Caiu o exército inteiro para trás. Porque ele abriu a boca. Ele falou, sou eu. Porque ele, quando ele abre a boca e fala, sou eu, tudo muda. Sou eu o pão da vida. Sou eu a água da vida. Sou eu a ressurreição e a vida. Meus irmãos, ele põe qualquer exército para a terra. Quando ele falar hoje aqui para você, sou eu teu Salvador. Cai tudo. Derruba tudo. Não tem muro, não tem problema que fique em pé, se ele abrir a boca e falar, não é? Ele estava muito mal. Aqui dentro a luta queimando. Ninguém sabia que estava por dentro. Olha só. Escorraçado pelos irmãos, expulso de casa, tudo isso. Agora eu vou terminar dizendo uma coisa para os irmãos. Teve uma luta, vou terminar, queridos, que ninguém viu, que foi dentro do forno. Quando Deus pegou a torta final assim, o bolo final, colou lá dentro da sepultura. E falou, põe a pedra aí. E rolaram a pedra e abafaram Jesus dentro do forno. Aquela foi a luta. Essa ninguém viu o que aconteceu, não. Mas uma coisa o mundo viu. Quando no 3º dia foram olhar a sepultura, e a pedra estava removida, e Jesus estava vivo para toda a eternidade. Os irmãos me permitem só um minutinho aqui? Quando você abre o forno, esse forno nosso não vale nada aí, a gás. Uma das irmãs aqui faz um pãozinho em casa assim, põe no forno, não é? Você pode ter acabado de jantar, não é verdade? Mas se abrir o forno,
sai aquele cheiro, bolo, feito na hora, fresquinho, dá vontade de comer, não dá? Meus irmãos, quando os anjos arrastaram a pedra da boca da sepultura, saiu um cheiro suave ao Senhor, e nunca o mundo vai ver igual. O cheiro de Jesus, o pão da vida que saiu. As mulheres perguntaram: onde que está ele? Os anjos disseram assim: por que procurais aqui entre os mortos aquele que vive para todo sempre? É o cheiro, o pão da vida. Aquele cheiro esparramou em Jerusalém, a notícia foi saindo. O que houve? Jesus ressuscitou. Aquilo foi. E nós louvamos muito ao Senhor aqui em Recife. Sabe por quê? A notícia chegou até nós aqui, nos alcançou. E hoje, meus irmãos, estamos sendo alimentados por este pão da vida. Jesus maravilhoso, louvado seja o Senhor. Agora, vou encerrar aqui dizendo uma coisa para os irmãos. Qual é a sua luta? Qual é a sua? Nós falamos das dele aqui. A sua está onde? Na frigideira? Quem olha para você vê a luta? Tem coisas assim na nossa vida, né? Tem pessoas que olham para nós assim, já viu, já identificou logo. Fulano está na frigideira. Fulano tem que passar no vestibular. Os jovens ali. Porque está fervendo, senhor. Ou o pai de família está desempregado. A igreja olha para ele assim, está no azeite. Todo mundo sabe. Ferveu. Mas sabe qual é a graça disso tudo? É que se você resistir, o Senhor vai olhar e vai dizer assim: coisa santíssima é. Meu servo resistiu. E o cheiro que subiu do seu louvor, da sua gratidão, é coisa santíssima, meus irmãos. Agora tem coisas que as pessoas estão olhando, mas só você que sabe. Que está com a tampa da frigideira por cima. Tem luta em casa, por exemplo. As pessoas sabem às vezes, não é? Fulano tem uma luta na casa dele, mas o que está aqui por dentro do peito, só você e o Espírito Santo que sabe. Tem coisa que você não fala para ninguém, nem para a esposa, nem para o irmão, nem para o pastor, para ninguém. Tem coisa que é sua, não é verdade? Queima, dói, é a luta. Ela está ali todo dia. Às vezes você levanta de manhã, ela já chegou. É a cabeça. Jesus passou por isso tudo aí. Por tudo isso aí. E tem coisas que ninguém sabe. Está lá no forno. É você e o Senhor lá no seu quarto de oração, escondido. Mas uma coisa nós queremos deixar com os amados aqui. Todas essas, Ele passou. E Ele venceu todas essas. E Ele quer te fazer vencedor também de todas elas. Às vezes nós queremos até botar um melzinho. Não é? Às vezes a gente quer resolver o negócio botando um mel. Mas essa obra aqui não é obra de mel. Essa obra não tem jeitinho, não. Nós passamos as lutas que temos que passar. E nós vamos firmes nos braços do Senhor. Porque nós sabemos que em breve Ele vai voltar para arrebatar a igreja dele. Filho, coisa santíssima é. Olha, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui que o Senhor mostrou doente, o Senhor mostrou que tem uma senhora aqui doente. E um senhor também. Aqui. Fique sabendo uma coisa. Confie no Senhor. Confie em pastor nenhum, não. Confie no Senhor. Nesta noite aqui. E você vai ver que essa luta, essa enfermidade que você está passando, é coisa santíssima ao Senhor. Porque o Senhor vai usar isso aí para te dar uma experiência, para você conhecer o seu verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus. Que sofreu tudo por nós. Mas ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Vamos estar de pé, meus irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor
E eu vou convidar a igreja a estar de olhos fechados. Põe a sua vida diante do Senhor nessa hora. Deixa o Senhor te dar uma bênção. Põe a sua dificuldade diante do Senhor. Toda minha dor, Jesus levou. Nós vamos cantar somente 2 estrofes, hein? E a tristeza e o pranto Ele enxugou. Hoje sou feliz porque o Senhor de todo pecado me lavou. Toda a igreja. Deixa-me chorar aos teus pés, Senhor. Quero agradecer teu grande amor. E junto na cruz quero estar. A teus pés, Jesus, deixa chorar. Para ti, Jesus, está olhando. Eles que souberem podem cantar o louvor. Com maior ternura está pedindo. Dá-me, filho meu, teu coração. Dá-me, filho meu, teu coração. E um dia terás um galardão. Toda a igreja. Deixa-me chorar a teus pés, Senhor. Quero agradecer teu grande amor. E junto na cruz quero estar. Meus pés, Jesus, deixa chorar. Irmãos, vamos. Aleluia. Vamos encerrar aqui o culto. Feche teus olhos nesta hora. Ninguém esteja aqui com seus olhos abertos. Vamos encerrar aqui. Qual é a tua luta? É uma coisa que todo mundo vê? É na frigideira? Jesus passou por isso também. Não, pastor, não é não. Está tapado. Está dentro do meu coração. Ele sabe também. Ele passou por isso. Ou está escondido lá no forno. Só você que sabe. Meus irmãos, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que Ele foi provado em todas as coisas, mas foi fiel. Louvado seja o Senhor. Ele foi fiel justamente para isso. Eu estou angustiado, Ele sabe. Ele já esteve angustiado também. Estou doente, Ele também esteve. Estou aflito, Ele também esteve. Estou decepcionado, Ele também esteve. Fui abandonado, Ele também foi. Passou tudo, mas venceu. Aleluias. E hoje está presente neste lugar. Para aliviar o teu coração, o meu coração, para nos fazer felizes. E o que é melhor, né, irmãos? Para nos levar à eternidade com Ele.
Coloque a sua vida diante do Senhor, enquanto nós vamos orar nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos, mais esta vez, pelo poder do sangue de Jesus. Nós queremos pedir que o teu olhar de misericórdia e graça, ele venha sobre nós nesta hora, sobre a tua igreja, sobre aqueles que entraram aqui aflitos, angustiados, enfermos, como o Senhor mostrou. Nós cremos que há poder no sangue de Jesus para que toda a tua igreja, sem exceção, possa sair daqui hoje alimentados neste pão glorioso, no pão da vida que é Jesus, e que o Senhor possa nos aliviar das nossas muitas preocupações. Olha assim, Senhor Deus, e alcance essas vidas que o Senhor mostrou aqui nos dons. Nada te impeça, Senhor, de alcançar cada uma delas, dando alegria, salvação, certeza de vida eterna, para que todo o teu povo possa glorificar o teu nome. Antes do final deste culto, nesta hora, nós queremos glorificar o teu nome. Te dar glórias e aleluias por esta verdade que um dia nos alcançou desta maneira, pelo sacrifício de Jesus, que foi moído por nós, que sofreu por nós, que morreu por nós, para que nós alcançássemos tão grande salvação. Abençoa o teu povo assim, Senhor Deus, sinta-se honrado no meio da tua igreja. Nós em teu nome também dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito do Senhor repouse sobre os irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem...